Olá, pessoal. Alguém já está aí com a gente? Agora vamos aguardar. Agora 19h31. Já temos alguém aí com a gente, pessoal? Aí, boa noite. A gente já recebe aqui algumas colegas nossas que estão nos acompanhando, Selma. Então, a gente já tem aqui a Thelma, a Vanessa. Se tiver mais alguém aí, vão nos dando um alô, Cauana. Vamos lá, que daí a gente dá o pontapé inicial aqui com vocês. Todas muito bem-vindas à nossa primeira live do curso de Serviço Social da UEM. Nayara, Juliane, muito legal. Nossas alunas também, Selma, já estão aqui conectadas com a gente. Boa noite, meninas. Lucilena, nossa ex-aluna, Andressa, quarto ano, Bruna, quarto ano, legal, gente, vocês estarem aqui. Professor Douglas, bem-vindo, Douglas. Viviane, boa noite. Muito bom, gente, contar com vocês hoje. Eu e a Selma estamos aqui, felizes por poder compartilhar com vocês esse momento e pensar essa conjuntura que a gente está vivendo, quais são esses desafios. A gente só vai esperar mais 2 minutinhos para que mais pessoas acompanhem a transmissão e a gente possa dar início, tá bom? Só passando alguns informes para quem já está aqui com a gente. Será possível fazer perguntas pelo campo aí dos comentários. Então, se vocês tiverem alguma pergunta durante a transmissão, vocês podem, né, escrever, que eu vou estar acompanhando para passar para a Selma. Comentários também, sugestões, críticas, elogios, todos muito bem-vindos, porque é um laboratório, a primeira live que a gente está realizando, tanto para a Selma quanto para mim, né, Selma? Então, a gente está aqui contando com o feedback de vocês. Lívia também acabou de entrar. Mais 2 minutinhos a gente dá início, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Amanda, nossa ex-aluna, boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui, nossas ex-alunas. Lorena Porto, muito bom, Lorena, você está aqui com a gente. Muito bom. Ana Kellen, boa noite, seja bem-vinda também. Celeste, coordenadora do curso, Selma, está aqui com a gente também. Boa noite, Celeste, prazer. Thalita. Você está conseguindo ver os comentários aí, Selma, ou não? Não, Cláudia. Tá, então a Celeste está agradecendo a sua disponibilidade, tá, com a gente. Que isso. Legal, gente. Então, agora são 19h35. Eu tinha combinado aqui com a Selma que nós daríamos alguns minutinhos, né, para que o pessoal pudesse se conectar, encontrar a página, quem ainda não tinha
curtido, seguido a página. Então, vamos lá. Quero de antemão agradecer, é uma alegria imensa fazer essa primeira live do curso de Serviço Social, agradecer a coordenação que abraçou a ideia, os demais professores que juntos a gente vem ampliando essa proposta das lives, e a você, Selma, né, que desde o primeiro momento, primeiro contato, pode contar comigo, com certeza. Então, nosso muito obrigada, é uma honra contar com você nessa primeira live do curso de Serviço Social da UEM, uma conterrânea que, mesmo saindo de Ivaiporã, da nossa região, não deixa de estar com a gente, de orientar, de dar todos os informes que a gente tanto precisa em todos os momentos. Então, muito obrigada, viu? Por ser essa profissional tão competente que nos enche de orgulho da nossa região. Que isso, gente. Eu que agradeço o convite, a disponibilidade. Então, vamos lá. Eu quero apresentar para quem ainda não conhece a Selma, o tema proposto hoje para a gente conversar aqui são os desafios do trabalho do assistente social em tempos de pandemia. A Selma, ela possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, ela cursou mestrado em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, atualmente atua como gerente da Agência da Previdência Social de Londrina, tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social aplicado, atuou grande parte da trajetória profissional na área da gestão da política de assistência social e também atuou por 3 anos como docente no curso de serviço social. Então, Selma, seja muito, mas muito bem-vinda. Obrigada, Claudiana. Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Eu quero agradecer inicialmente o convite que me foi feito através da Claudiana, mas agradecer a confiança do curso de Serviço Social da UEM e parabenizar por essa iniciativa, né? Então, só uma coisa, na verdade, gente, eu não sou de Ivaiporã, tá? Eu não sou nem paranaense, eu sou paulista, mas eu fiquei muitos anos em Ivaiporã, então eu tenho um carinho especial não só por Ivaiporã, mas por toda a região. Então, sim, no que eu puder colaborar, e como a Claudiana disse, é a minha primeira participação. E eu fiquei, assim, bem preocupada, porque a participação da semana que vem é muito especial, né? Então, eu já fiquei pensando, puxa, será que eu vou dar conta do recado hoje, né? Mas eu espero contribuir, espero levantar algumas questões que sejam importantes, que façam, que a gente possa refletir juntos, né, sobre alguns aspectos desse tema que foi colocado, né? Como a Claudiana disse, o tema é os desafios do trabalho do assistente social em tempos de pandemia. Então, esse tema, quando foi me proposto esse tema, eu achei logo de início bem desafiador, na verdade, né? Por quê? Porque nós temos, assim, diversas questões que precisam ser pontuadas a partir do tema. E a primeira delas que eu coloco é que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Nós iniciamos o ano de 2020 sem ter ideia do que nos esperava no decorrer, no início do ano, né? Então, essa pandemia, evidentemente, ela vai afetar a todos nós, né? Ele não é um problema só de saúde pública, ele é um problema que afeta todos os aspectos, que afeta ricos, afeta pobres, mas que vai ter um reflexo mais grave, mais profundo na população mais vulnerável, que é a população que nós, assistentes sociais, eu já trazendo para a minha prática profissional, é a população que trabalhamos. E é uma catástrofe que atingiu o mundo todo, mas de diferentes formas,
né? Alguns muito mais serão afetados muito mais profundamente que outros. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos vivendo um momento de distanciamento, né? Não é um isolamento propriamente, né? Nós estamos vivendo um momento de distanciamento e tem reflexo em todos os que tem repercussão, né? Em todo o mundo, inclusive no mundo da produção. O que nós temos visto é que esse distanciamento que tem reflexo no mundo da produção vai causar o quê? Vai acabar colocando, né? Nós temos visto isso, colocando as pessoas em lados opostos. Parece que nós estamos formando um grupo que quer o retorno, tudo volte ao trabalho, volte às aulas, às atividades em geral, e aí um outro grupo que é aquele que considera ainda o distanciamento importante, que é momento de nos preservarmos, e isso gera o quê? Gera uma visão, né? Parece que é a turma do bem contra a turma do mal, não sei exatamente quem vai ser a turma do bem, quem vai ser a turma do mal, né? Mas numa visão, assim, maniqueísta, né? Então, acaba dividindo, e esse é um momento que não poderíamos estar pensando nisso, né? Nós temos outras preocupações nesse momento. Então, esse é o segundo ponto que eu acho bastante importante. E um terceiro ponto, que é o compromisso, aí já pensando no serviço social, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de distanciamento, que é pensar o serviço social, que é pensar o compromisso ético de nós, profissionais, nós assistentes sociais, e como nós vamos atuar, como nós vamos trabalhar, sendo que nós temos lá no nosso código de ética, inclusive, né, a previsão da atuação do profissional em catástrofes, né? Mas como fazer isso? Afinal, nós somos também pessoas, né? Nós somos profissionais, mas nós somos trabalhadores que precisamos também nos preservar. Pensando aqui mais nesse terceiro ponto, porque não é nosso enfoque aqui hoje a discutir, né, as questões de números, da expansão da doença, da proliferação. O nosso objetivo é pensar, né, o trabalho do assistente social nesse tempo de pandemia. Então, quando eu comecei a pensar o que poderia abordar aqui hoje, que seria interessante para conversarmos, eu pensei logo de início lá no código de ética, né? E tanto que eu fui no código para rever os princípios e destacar alguns. Não que os demais não sejam relevantes, mas eu destaquei alguns que eu acho que é importantíssimo pensarmos nesse momento. Quando a gente pega lá os princípios do Código de Ética, o reconhecimento da liberdade como valor central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação, plena expansão dos indivíduos sociais, defesa intransigente dos recursos humanos e recusa do arbítrio e autoritarismo, ampliação e consolidação do acesso à cidadania com vista à garantia de direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras, defesa do aprofundamento da democracia, posicionamento em favor da equidade
e justiça social que assegure a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais. Por que eu estou citando isso? Porque eu acho que a gente não pode perder de vista que é uma opção observar os princípios do Código de Ética, porque não é uma opção, né? Está contido lá, é o que nós temos que observar na nossa prática diária, no nosso trabalho em qualquer campo que o profissional atue. E voltando aqui um pouco no princípio, não é, então, uma opção posicionar-se a favor da equidade, da ampliação do acesso à cidadania. Isso está no Código de Ética, né? E ainda lá no Código de Ética, a gente vai encontrar no artigo 4º, participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Então, só para situar, né, quando nós cursamos uma universidade, temos lá o nosso diploma, estamos inscritos no conselho, somos assistentes sociais na saúde, na educação, numa organização não governamental, numa empresa, qualquer campo de atuação, nós temos aí um código de ética que norteia a nossa prática. Então, eu sou assistente social, mas eu acho que nesse momento eu vou me preservar, não é minha área, não é bem assim, né? E eu vou me posicionar, mas meu posicionamento não é bem esse, a favor da justiça social, da universalidade de acesso. Não é dessa forma, né? Nós temos aí o Código de Ética que vai definir por onde deve caminhar a nossa prática. Eu trouxe isso do código porque também eu penso que, apesar desse momento, dessa dificuldade que nós estamos vivenciando, né? E a gente não pode dizer que tem sido simples, eu considero que é um momento difícil para todos, né? Para quem está trabalhando, porque está lá dentro dos serviços assistenciais, quem tem podido manter o distanciamento, tem sido difícil para todos nós, mas eu ainda consegui pensar, eu vejo um ponto positivo no meio desse mar de dificuldades aí que a gente tem passado, né? Que é a preocupação com os serviços públicos. Nesse momento, a gente tem visto assim, né? Todos nós temos observado a valorização do SUS, a valorização dos CRAS, dos CREAS, né? Nós temos até ouvido falar, né, dos CRAS, coisa que a gente passava, a maior parte da população não tinha esse conhecimento. Então, nós temos aí uma ilha, digamos, né, no meio de todo esse mar de dificuldades. E também nós temos como positivo que muitas pessoas que não enxergavam essas pessoas numa situação de vulnerabilidade e risco passaram a enxergar, né? Puxa vida, existem pessoas morando na rua sem alimento, sem água, sem o mínimo para sobrevivência. Então, essas nas filas da Caixa Econômica, da lotérica, né? Parecia que eles estavam realmente assim,
A impressão que dá é que essa população agora, ela vem à tona, porque grande parte da sociedade não enxergava que essa população já vivia, né, em condições vulneráveis. E aí hoje a preocupação tão grande, né, Selma, é assim, essas pessoas estão sendo expostas, até no grupo do Foreias, né, nós temos aqui algumas profissionais que estão também no grupo do Foreias, ou no CRES, relatando a preocupação das aglomerações como um desafio, né, que a demanda aumentou, a sobrecarga de trabalho para os profissionais, para os assistentes sociais e todos os profissionais do SUS, do SUAS, como aumentou, e isso realmente é um desafio. Como preservar a própria saúde do profissional, do usuário, e em meio a tudo isso, administrar o medo, que é o medo da gente se expor, de levar o vírus para casa da gente, para a família da gente. Sim, né? Então, e essas pessoas que hoje estão se aglomerando em busca dos R$600, eram pessoas, grande parte dessas pessoas eram invisíveis até então, né? Agora se percebe que essas pessoas todas precisam comer, e para comer elas precisam desse dinheiro. Tudo bem, a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que esses R$600 foi organizado, tem sido viabilizado para a população somente pela preocupação de que essas pessoas precisam ter alimento, precisam ter gás, precisam ter as suas necessidades mais emergenciais atendidas. Até porque essas pessoas vão investir esses R$600 lá no comércio do município, né? Então, a gente continua aí na inclusão pelo consumo. Mas, enfim, essas pessoas, elas tiveram agora uma visibilidade que até então, grande parte não tinha, né? E a gente não pode pensar também que tudo isso que nós estamos vivendo agora começou em março ou em fevereiro, que seja, né? Nós estamos aí já num processo bem ágil, digamos, de desconstrução dos direitos sociais, né? Então, nós temos já uma dificuldade de acesso a políticas públicas, uma dificuldade para essa população acessar o que realmente tem de acessar a saúde de qualidade, a escola, nem vou colocar, né? Vou colocar a saúde, a escola, a assistência. Então, isso aí já é um processo que não começou agora, em 2020. Isso já vinha acontecendo e a maior parte dos profissionais já vinha discutindo isso, muitas preocupações nesse sentido, né? Não é especificamente na política só de saúde, de assistência, são todas as políticas, né? Então, por que hoje tem que se preocupar que existe uma quantidade grande de população em situação de rua? É porque nós já temos aí uma história da política de habitação muito falha, né? Então, isso não aconteceu agora. Porque quando eu fui fazer um levantamento aqui da pandemia, a primeira lei, gente, porque a lei, né, ela reflete quando aquilo veio se tornar um assunto no país, né, quando aquilo começou a se tornar, poderia ser um problema, ela é de 6 de fevereiro de 2020. Não vamos nem pensar na situação que ainda nem era pandemia, né, era uma epidemia na China. Vamos pensar aqui no Brasil. Foi dia 6 de fevereiro que foi publicada a Lei 13.979, que dispõe sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, fevereiro, nós temos aí março, abril, né, maio, nós estamos no começo de maio, é uma coisa recentíssima. E depois disso, a gente vai
vai lentamente, no começo de março, algumas portarias, alguns decretos. Do dia 12 de março em diante, é praticamente todo dia uma norma ou uma lei que trate da pandemia, e às vezes até mais, 2 ou 3 por dia. Por quê? Porque foi tomando uma dimensão muito grande, né? E isso foi, não é só um problema de saúde. Então pensamos inicialmente na saúde, mas agora nós temos que pensar na educação. Então, foi muito rápido e nós temos uma população vulnerável aí que não pode ficar aguardando até que se proponham políticas mais efetivas para atendê-los, né? É preciso atender o emergencial também. Selma, nós temos aqui 2 participações que são comentários, hoje profissionais, ex-alunas também da UEM, agradeço a participação delas aqui com a gente. Primeiro da Alana, que ela diz o seguinte: o pior é o medo de também contaminar os usuários. Por exemplo, eu moro em Ivaiporã, que tem 11 casos de Covid. Na cidade que eu trabalho não tem casos. A quebra da rotina e o medo faz com que o nosso desgaste mental seja muito grande. E aí a Thelma também complementa a ideia da Alana. Exatamente. Eu também moro em Ivaiporã e trabalho em outro município. E nesses últimos dias o cansaço mental tem sido muito grande. E realmente é algo que os profissionais das assistentes sociais, eles vêm apresentando que esse desgaste mental, que é uma situação totalmente nova, que pegou todo mundo de surpresa, há uma necessidade de adaptação urgente. Então, todo mundo está tendo que se adaptar ao comportamento, seguindo as orientações sanitárias diante de um problema de saúde pública de contorno mundial, né? Que é importante a gente ter essa consciência que não é uma invenção, que não são caixões vazios que estão sendo enterrados, que o que está acontecendo é verdade, que hoje nós temos 109 mil casos confirmados, isso, né, fora os subnotificados, que é um problema enorme que a gente enfrenta no país, e mais de 7 mil mortos. E entre esses 7 mil mortos, 4 assistentes sociais, né, de Tocantins, da Paraíba, do Rio de Janeiro e do Amapá. Então, são colegas nossos que estavam na linha de frente, como muitos que aqui estão acompanhando a nossa live, que praticamente doaram suas vidas por essa causa, que é um compromisso ético que nós assumimos também quando nos formamos, né? Então, são esses desafios que estão postos e é importante esse espaço aqui, eu vejo como uma materialização do nosso projeto ético-político, né? Que é o momento da gente se articular, da gente promover debates e pensar juntos como que nós estamos enfrentando esse contexto que é muito desafiador. Então, Claudiana, eu vou entrar em algumas questões que são específicas do campo também, porque apesar a assistência social, né, ela foi considerada um serviço essencial. Hoje são, né, 49 serviços essenciais. Os serviços essenciais eles foram atualizados no dia 28/4, né, pelo decreto 10.329, as atividades essenciais e os serviços públicos, e a assistência social está entre, né? E hoje o campo onde mais atua o assistente social é na assistência social, né? Tem, evidentemente, na saúde, educação, mas é um campo que hoje mais tem profissionais. E é muito preocupante mesmo, né? Tanto que eu voltei para o grupo do Foreias, né? E eu fico observando as discussões, né? A cada momento é uma surpresa, né? Tudo tem vindo assim de forma abrupta, tudo tem vindo para os CRAs, né? E para colocar em prática de uma forma bastante preocupante. Lembrando que nós... Algumas vezes até autoritária. Sim, lembrando que quando a gente fala da defesa dos interesses da classe trabalhadora, nós estamos falando de nós mesmos, né? Nós somos classe trabalhadora. Nós temos que nos enxergar
também nesse contexto aí. Então, quando fomos discutir lá reforma da Previdência, reforma trabalhista, a gente tem que se enxergar dentro dela também, né? Nós não estamos defendendo o interesse do usuário, nós estamos defendendo, inclusive, o interesse enquanto assistentes sociais, parte da classe trabalhadora, né? Antes só de passar para as questões mais específicas do campo de atuação, eu gostaria de destacar aqui que nós temos, né, várias normativas e orientações do próprio Cefes, então nós não estamos atuando assim de forma aleatória, sem apoio, né? Nós temos aí várias normativas e eu até destaquei aqui na nota do Cefes do dia 18/3, porque é bem interessante, né? Porque ainda que nós tenhamos o conselho que tem se preocupado em orientar da melhor forma possível, fica claro, né, que o conselho ele não tem essas notas, por exemplo, elas não têm poder de lei, né? E que nós teremos que nos organizar com o empregador também, né? Então, vamos lá. Agora, trazendo um pouco para a atuação do assistente social, onde eu estou hoje, né? Eu estou há 2 anos na gestão do serviço social, como representante técnica do serviço social na gerência executiva. Então, eu não estou mais, assim, digamos, na linha de frente do atendimento diário ao usuário, ao segurado. Eu atuo no apoio, na orientação dos colegas, dos próprios assistentes sociais que atuam com a população. Mas isso não faz com que eu me exclua da preocupação, da necessidade de pensar alternativas para o trabalho em tempos tão difíceis, né? Nós estamos desde o dia 23/3 em trabalho remoto. Primeiro, evidentemente, até porque existia uma lei, as pessoas de grupo de risco foram afastadas e depois todos, porque há um decreto também estadual, né, além de todas as normativas do governo federal. As agências estão todas fechadas, ninguém está fazendo atendimento ao público. E como desenvolver atividade remota em uma atividade que é essencialmente presencial? Esse é o maior desafio, né? É até o título da nossa conversa aqui hoje. Como você vai atender, propiciar o acesso da população à política previdenciária se nós não temos condições de ter essa proximidade com a população? E isso também nós contamos com a normativa do Cefes, né, que já esse debate um pouco mais novo, não sei se seria essa palavra, para o serviço social. A psicologia já teve esse debate anteriormente, né, e já tem normatização sobre o assunto, mas os assistentes sociais, isso ainda está na pauta de debate do Conselho. Mas o que nós temos hoje? Eu até destaquei aqui dessa nota do dia 18, onde o Cefes coloca o seguinte: em relação especificamente ao trabalho do serviço social, os assistentes sociais devem decidir com autonomia, preferencialmente de forma coletiva,
sobre a forma de atendimento mais adequado em cada situação, de modo a atender às orientações mencionadas, assim como proteger a saúde do profissional e do usuário, que é bem o que foi colocado ainda há pouco pela Alana. No entanto, caso decidam por atendimento por videoconferência, esses devem ter caráter absolutamente excepcional, considerando a particularidade desse momento. E por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos num momento que nós temos tentado fazer o maior as atividades de forma remota, né? Então é videoconferência, temos feito reuniões, e eu até me surpreendi, sabe? Porque eu não sou muito adepta disso. Eu gosto mesmo de reunião, eu gosto de curso presencial, eu acho que possibilita mais debate, a interação é importante, mas nós temos que nos adaptar. E as reuniões, no nosso caso, têm acontecido com a equipe, com a superintendência toda, a gente tem conseguido se articular, se organizar. Mas e o nosso usuário? Como atender por videoconferência essa pessoa? Por quê? Porque o que o serviço social na Previdência se dedica na maior parte do tempo? A avaliação do BPC, a avaliação social do BPC, a avaliação da aposentadoria da pessoa com deficiência, a socialização de informações sociais, a assessoria e consultoria. Se nós formos pegar as 3 primeiras atividades do serviço social, são atividades desenvolvidas no contato diário com a população. Então, como fazer isso? Nós temos hoje um número elevadíssimo de benefícios que não passaram por avaliação social, porque já estamos aí há mais de 2 meses, porque tem como atender essa população. E quando o Cefes coloca isso, se a opção for pensando na autonomia do profissional em realizá-lo, se a opção for por videoconferência, que seja uma ação excepcional, de forma a preservar o sigilo. Mas eu fico imaginando como hoje nós vamos pegar o morador de qualquer município, de Ivaiporã ou do assentamento lá de Jardim Alegre, e vamos realizar um atendimento por videoconferência com ele, que não tem conseguido acessar o aplicativo da Caixa Econômica, que tem tido dificuldades, e nós vamos levar essa população para fazer videoconferência como? Né? Como será esse atendimento? Ele vai ter qualidade? Porque nós precisamos preservar a qualidade. Nós precisamos pensar em tudo isso. Então, na Previdência, hoje, a opção não é, nesse momento, pela realização das atividades de avaliação, de socialização de informações. A socialização de informações, só para ficar mais claro, é o acesso da população a um atendimento qualificado com o serviço social, não que os outros atendimentos não sejam qualificados, é que com o serviço social tem a possibilidade de atender a pessoa, né? Nós vamos, através da entrevista, do atendimento ali diário, nós temos a possibilidade de encaminhar, orientar. Então, isso é a socialização de informações, é o acesso a uma informação qualificada. Como nós vamos fazer tudo isso? Não é, nesse momento, opção por videoconferência. Tá? Então, infelizmente, nós não temos como realizá-lo. O que tem sido feito? O que tem sido feito essas pessoas, elas agendam, né, o atendimento, elas estavam com o agendamento já com o seu horário e data marcado, são feitos contatos por telefone, por WhatsApp, tentando
resolver alguns problemas que são mais simples, que é a apresentação de documentos, organização, para que também a pessoa não fique totalmente desatendida. Mas, evidentemente, a gente não consegue resolver todos os problemas que seria possível atender presencialmente. Lembrando que o serviço social é hoje uma das poucas possibilidades de atendimento presencial nas agências, porque a maior parte dos serviços hoje é prestado já de forma remota, através dos canais, né? 135, Meu INSS. Então, o serviço social ainda é uma das possibilidades da pessoa ter o seu atendimento presencial garantido. Lembrando que nós tratamos, na maior parte das vezes, com uma população em situação de vulnerabilidade, com baixa escolaridade ou não alfabetizada, que tem muita dificuldade de compreensão e de acesso a esses meios, a esses canais remotos. A gente fala, mas hoje em dia todo mundo tem um celular. Não é todo mundo que tem um celular, e não é todo mundo que tem um celular, que tem crédito suficiente, que sabe acessar uma internet. Então, não é tão simples assim. Selma, e prova disso é o próprio auxílio emergencial, né? Tantas pessoas que não estão conseguindo acessar por não ter um celular, ou não ter um celular que baixa o aplicativo, não saber manusear. Eu quero só registrar aqui que a Ana Paula mandou um abraço para você, ela está aqui com a gente também, né? Mandou um abraço para você, falou que está gostando, está acompanhando a gente. Ai, e eu quero convidar o pessoal também para que mandem os seus comentários, as suas perguntas, de acordo até com a própria realidade que estão vivenciando. A gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, né? Nesse período que a gente está vivendo de distanciamento social, e quem está na linha de frente merece todo o nosso reconhecimento. E aí, Selma, eu queria que você comentasse um pouquinho também, porque eu sei que você tem contato com profissionais de diferentes instituições, de órgãos, de equipamentos. Aí eu gostaria que, se você pudesse comentar um pouquinho para a gente, como que essas profissionais estão chegando em você, quais são as principais angústias que elas trazem em relação ao trabalho nesse período de pandemia. Eu acho que a preocupação, ela é muito semelhante, né? Independente de onde o profissional atue, né? A preocupação em preservar-se enquanto pessoa, né? Aqueles que estão ainda trabalhando, que não tem como afastar-se do trabalho, né? Então uma preocupação com a própria saúde, com a saúde da família. Aqueles que estão realizando home office, né, que está tão na moda, né, um trabalho remoto, a preocupação que você tem que conciliar a sua vida pessoal e a sua vida profissional, que de repente caiu dentro da sua residência, né? Então agora você não tem mais hora para trabalhar, você tem que trabalhar muitas horas, porque não está tudo organizado, não é tudo de forma... Você não tem os mesmos acessos que você teria lá no seu trabalho. Algo que muita gente está comentando, né? Que o home office ou o teletrabalho, o trabalho está sendo em dobro, porque você não está desligando, você não segue um horário, né, de trabalho. Então é algo que realmente muita gente vem relatando essa dificuldade, né? Então, e isso tem sido, eu tenho conversado com profissionais da saúde, que aí a preocupação maior é o contato, como preservar a sua vida e preservar a vida do usuário, né? Os profissionais da assistência, mas também tem uma preocupação muito grande, e ainda semana passada nós estávamos discutindo isso na equipe de assistentes sociais, que nós conversamos o tempo todo, né? Nós temos grupos para conversar. A preocupação é a seguinte: e a população? E essas pessoas que estão aguardando o desfecho do seu processo, né? Não temos aí só o BPC, né? Nós temos vários outros benefícios previdenciários. Mas vai ter uma antecipação de 3 meses aí, mas é uma antecipação de R$600, e essas pessoas não estão aguardando a partir de março, né? Tem pessoas aguardando há quase um ano atrás,
né, que estão esperando esse processo caminhar. Então, tudo isso tem refletido não só na vida do usuário, claro que para ele muito mais forte, de forma muito contundente, porque é a sobrevivência dele, mas também tem trazido muitos prejuízos para a saúde mental dos profissionais, né? Puxa, nós estamos aqui nos preservando, podemos manter esse distanciamento, mas e as pessoas que estão lá dependendo do nosso trabalho, que não têm sido atendidos, o que nós vamos fazer? Né? Como nós podemos resolver isso? E isso tem sido um desafio para todos. Vamos cuidar da saúde, mas nós também precisamos pensar naquela população que é o nosso compromisso, atendê-la. Né? O que vamos fazer? E isso está presente nos profissionais dos diversos campos aí de atuação que eu tenho conversado. Né? E quando esse trabalho, o profissional está trabalhando, um trabalho remoto, muitos profissionais, né, têm filhos pequenos, como conciliar essa vida de mãe, de dona de casa, de trabalhador, porque os problemas lá do seu trabalho realmente não param, né? É de manhã, é à tarde, é à noite. Essa é a ideia do trabalho, né, que invade a vida, né, que invade todas as esferas da vida da pessoa. E aí você se sente culpado por não fazê-lo. Puxa vida, mas eu já estou podendo manter o distanciamento e eu ainda não vou responder. É só uma respostinha agora, né, às 9 da noite, né? Mas isso tudo tem um reflexo tem um grande reflexo na saúde das pessoas, né? Selma, nós temos 2 participações aqui. Primeiro do Pedro Giroto, também ex-aluno nosso da UEM. Ele diz o seguinte: considerando que o assistente social se encontra em diversos espaços socioocupacionais que estão lidando diretamente ao enfrentamento às diversas refrações da questão social, em consequência da pandemia, os profissionais estão sendo requisitados para atender principalmente os aspectos socioeconômicos, tendo que dar respostas imediatas, pois diz a respeito sobre a sobrevivência dessas famílias, onde a alimentação é uma dessas principais questões que estão sendo colocadas. Né? E daí ele coloca: você acredita que a fome será um dos grandes empecilhos, né, nesse sentido, porque as pessoas que não estão cumprindo o isolamento diz respeito também a essa necessidade de sobrevivência, o distanciamento. E a Alana, que comenta o que você disse em relação ao curso de psicologia, a profissão, né, já ter alguma resolução sobre o teletrabalho, sobre o atendimento remoto, que ela diz o seguinte: mas eu percebo que apesar da resolução do CRP, do Conselho de Psicologia, sobre o atendimento virtual, muitos profissionais não se apropriaram dessa metodologia. Além da dificuldade do técnico, existe a dificuldade do acesso do usuário. Não somente em relação à tecnologia, mas também da adesão dessa metodologia. Os canais de escuta dos psicólogos, que está mais avançado nesse debate, não têm tido demanda, apesar da divulgação. Inclusive, foi disponibilizada a ligação a cobrar, mas as pessoas não têm a cultura, né, desse tipo de atendimento. Então, aqui as contribuições do Pedro Giroto e da Alana, sobre o que a gente comentou. E obrigada a Edilene, que é do Nucres também, que está nos acompanhando. É extremamente importante essa colocação, tanto do Pedro quanto da Alana, né? Essa questão vou começar pela colocação da Alana aí do final. Eu acho que o serviço social tem que amadurecer esse debate mesmo, né? Não, nós estamos num momento difícil, num momento de adaptação, mas também a gente não pode fazer um processo atropelado que não respeite a autonomia do profissional e não considere o que eu também acho que é uma das maiores dificuldades no caso do serviço social, o acesso das pessoas a esses meios tecnológicos para esse atendimento, né? Então, eu acho extremamente complicado, porque como seria hoje? As pessoas, quem é de CRAS já vai se arrepiar, né? Como seria hoje? As pessoas iriam ao CRAS, mais uma atribuição do CRAS, para que essas pessoas tivessem acesso, por exemplo, à avaliação que fosse
por videoconferência, não tem como, né? E não tem como você cobrar que essa pessoa faça isso por si, né? É mais um custo na vida dessa pessoa que já está numa situação muito difícil, como o Pedro colocou, né? É preciso preocupar-se com o básico. É preciso preocupar se essas pessoas estão tendo acesso à alimentação, à água tratada, ao medicamento que não está disponível lá no SUS e que ela precisa comprar. Então, são muitas preocupações para que a gente atropele tudo, desconsidere a realidade e implante um tipo de trabalho só para atender uma falha da política, de uma política pública, né? Então, a gente não pode fazer isso, causar ainda mais dificuldade na vida da pessoa que deveria ter acesso a um atendimento adequado e de qualidade, porque a dificuldade de acesso às políticas públicas da Previdência, por exemplo, não começaram agora também, né? Começaram há muito tempo, então a gente não vai conseguir resolver. Não é desconsiderando, então não tem como e acabou. Não é isso, eu acho que é uma preocupação constante que haja esse debate e que se procure formas alternativas, sim, mas pensando em não causar ainda mais impacto na vida das pessoas. E se uma das causas das pessoas não conseguirem manter o distanciamento é a busca pela sobrevivência, sem dúvida, né? Se a gente já tinha... Eu até peguei... Foi colocado no grupo do Foreias esses dias um livro com diversos autores, e lá tem um texto bastante interessante. Desculpa, foi uma falha, eu não peguei o nome do texto, mas o autor coloca isso. Foi feita uma pesquisa sobre o número cada vez maior de pessoas no trabalho informal, mais de 12 milhões quando foi feita a pesquisa, que não é de 2020, acho que finalizou em 2019, de pessoas no trabalho informal que não têm acesso especificamente à proteção da Previdência Social e que são pessoas que nesse momento estão totalmente desprotegidas, né? A Alana ainda comenta que o home office, em alguns casos, é quase um trabalho intermitente, porque algumas pessoas acham que o profissional está disponível a qualquer hora, né? Então, que isso é muito complicado. Fora esse sobretrabalho, né, e você citou muito bem, que ainda quando se é mulher, a gente tem uma demanda maior de trabalho, mesmo que seja home office, né? Nós temos também uma preocupação muito grande, e que isso está sendo bastante comentado no nosso meio, na nossa categoria, que é o uso dos equipamentos individuais de proteção, né? Então, é algo que para nós é novidade, né? Eu assisti a algumas lives de profissionais que atuam na saúde que não faziam uso de equipamentos de proteção individual e que agora estão se vendo, né, obrigados mesmo diante do risco. E aí é uma coisa que também a gente precisa conversar, né? Que é uma novidade para a gente fazer uso dos equipamentos de proteção individual em espaços que muitas vezes o empregador ele não está fornecendo, mas que a gente tem aí uma atuação bem forte do conjunto Cefes-CRES, com canais de denúncia de requisições indevidas para os assistentes sociais, que é algo que está se apresentando assim, né? Eu acho que é pertinente a gente comentar aqui o papel do Cefes com a resolução, com as resoluções, com o material de apoio, de orientação, o que é papel do assistente social, o que não é, o que é competência, o que é atribuição, né? Porque estamos sendo assim, a gente já tem um histórico na profissão de que o que ninguém sabe, o que alguém faz, o serviço social vai dar conta, né? O assistente social ele vai dar resposta. E aí, nesse momento de susto para todo mundo, diante de tanta mudança na realidade, na sociedade, os profissionais estão sendo mais requisitados ainda a atuar em situações, desenvolver tarefas que não nos compete. Então, eu queria ouvir de você também sobre isso, e o pessoal que está nos acompanhando, se alguém quiser comentar também, fique à vontade.
Então, realmente, eu atuei muitos anos na política de assistência, e quando eu comecei lá em 1993, não tinha LOAS, né? Tem que lembrar disso. Então, foi muito interessante, porque eu participei junto na construção aí de muito do que nós temos hoje, né? Na participação em conselhos e tudo mais. Só que para assistência, realmente, tudo que as outras políticas parece que falham em atender e ninguém sabe onde pôr é da assistência, né? Na política de previdência, nós temos uma batalha, evidentemente, uma batalha constante para a definição do papel do profissional, as atribuições, quais são suas competências. Isso é uma luta constante, né? Mas é uma política que não permite que não absorve tanto as demandas residuais, as demandas das demais políticas. Então, eu vejo que não tem tanto essa dificuldade como a assistência tem em estar a cada segundo, não é nem a cada momento, a cada segundo tendo que definir o que é não só a competência do profissional, mas aquilo que é da política de assistência e o que não é da política de assistência. Apesar de a gente ter tudo aí muito bem definido, né, ainda assim existe essa pressão, esse embate constante do que é da política de assistência, do que é do profissional de serviço social. Então, acho que na política de assistência os profissionais sofrem mais. Não dizendo que na Previdência os assistentes sociais também não sofrem. Evidentemente, né? Nós temos aí uma luta constante. Eu achei aqui, gente, o nome do autor que eu citei, que é uma falha que eu falei do livro dele, Jorge Abraão de Castro. Tá? Ele cita que em 2019 a taxa de desocupação dos trabalhadores era de 12,6 milhões, né? Então, eu só quis colocar isso para a gente lembrar que todos esses trabalhadores informais estão aí numa situação de vulnerabilidade muito grande. A questão dos EPIs, uma das causas de muitos trabalhadores hoje estarem em trabalho remoto é a falta de EPI, né? O álcool gel, que de uma hora para outra sumiu, mas que talvez tivesse tido que ter uma preocupação já anterior, né? Grande parte de nós trabalhamos em espaços que são considerados insalubres. Então, qual era essa preocupação com a saúde do trabalhador? Isso não pode ser só no momento das pandemias, das catástrofes, né? Isso tem que ser uma preocupação constante com a saúde de nós trabalhadores, né? Como nós temos sido tratados, como a nossa vida, qual tem sido a preocupação com ela enquanto trabalhador que desenvolve, que executa uma política pública, mas que também está lá desprotegido no seu espaço de trabalho. E aí a gente tem a resolução 493 das condições éticas e técnicas de trabalho, né, que nos dá o suporte também para essa atuação e para as condições necessárias para que a gente realize um bom trabalho, né? O mínimo que a gente precisa é ter condições de trabalho. E uma situação de pandemia, a requisição desses equipamentos de segurança, né, o próprio Cefes, ele vem dando essas orientações, que agora os atendimentos, que muitas vezes a gente tinha a necessidade do sigilo, né, de manter a privacidade do usuário, de repente a gente se vê, né, numa situação de que o melhor é trabalhar com a porta aberta, porque agora a circulação do vírus. Então, são Sim. essas situações, né, que a gente precisa até reler o nosso acervo, todas as nossas normativas, nossas resoluções, para pensar essa realidade que a gente está hoje. Porque agora todas as normativas têm uma outra leitura. Sim, lembrando, né, Claudiana, que a resolução 493, ela é de 2006. 2006. Né?
Nós estamos hoje em 2020, então eu acho que é bem importante isso que você colocou agora. Nós temos que nos apropriar cada vez mais, olha, dos textos, das normas, das orientações, né? Para quê? Para que a gente tenha argumentos, para que a gente se instrumentalize e possa trabalhar com segurança, sem deixar de cumprir o nosso dever ético de atender a população, de atender ao usuário. Então, acho que é tudo um conjunto. Preocupar-se enquanto trabalhador e preocupar-se em adequar-se a esse momento aí. Quero agradecer também a Elisete, a professora Elisete, que está nos acompanhando. Obrigada, Elisete. E o professor Eduardo, ele faz um comentário aqui também. Já vivíamos um tensionamento do contexto socioeconômico, advindo do tipo de política realizado pelo governo federal, que vem desde o golpe. A pandemia hoje adensa e nos traz a reflexão que no pós, nossos desafios cotidianos serão também mais tensionados e adensados. Penso que o que nos cabe é nos fortalecer, tanto individual quanto coletivamente. O período pós-pandemia será muito complicado nos atendimentos à população, de modo geral aos usuários, refletir e nos fortalecer em diversos espaços. Né? O coletivo é o que vai nos fortalecer, é o que vai nos sustentar nesse momento realmente. Então, Eduardo, muito obrigada, viu? O Eduardo, que também finalizou o doutorado recentemente na UEL, está em fase de comemoração ainda, obrigada. E a Ion Dionísio, que lá de Paranavaí, que também está aqui nos acompanhando. Vivemos um período de incerteza e desafiador. Ela é assistente social da saúde, da Regional de Saúde de Paranavaí. Então, olha aí a nossa live, chegando lá em Paranavaí também, e o Eduardo lá de Presidente Prudente. Então, e o Eduardo, ele tirou o grande finale, Eduardo, porque era exatamente o com que eu gostaria de encerrar aqui, considerando o nosso tempo. Estou brincando, viu? Muito obrigada pela contribuição importantíssima. Mas é exatamente isso. Como nós vamos sair desse momento? Quando nos organizarmos, que pudermos voltar aos nossos trabalhos, a voltar às aulas, o comércio reabrir. Quando tudo isso passar, nós estaremos diferentes, né? Teremos que estar diferentes. E como nós vamos fazer para que todas essas discussões desse momento não se percam também, né? É importante que tenhamos uma continuidade dos debates, mas que a prática profissional, em muitos momentos, a gente tenha que rever algumas coisas. Será que nós estamos efetivamente nos preocupando com essa população que nós, profissionais, tudo bem, mas nós temos que pensar na sociedade como um todo. Né? Essas pessoas, elas precisam continuar tendo visibilidade e atendimento, elas precisam ter acesso às políticas públicas e acesso a uma política de qualidade, né? Quer dizer, uma população que nós já enxergávamos, né, que a gente já reconhecia como uma população que tem, historicamente, ferido seus direitos, violado seus direitos, e muitos desses essenciais, básicos, como você disse, como o Pedro aqui citou, e aí agora essa população, ela ganha, né, visibilidade pelo restante da sociedade, e aí eu penso que é também importante a gente registrar aqui que essa doença, ela é trazida pela elite, não é? É pela elite que ela chega no nosso país, e os primeiros mortos são trabalhadores, né, uma doméstica do Rio de Janeiro e um porteiro de São Paulo. Então, são os trabalhadores os primeiros mortos dessa pandemia no Brasil. Então, para nós, como assistentes sociais, eu vejo que fazer essa leitura também é essencial, como que a gente pode, a partir dessa situação, fortalecer a luta pela classe trabalhadora. E o fortalecimento passa, né, também pela importância
da qualificação dos profissionais, né, da ampliação dos espaços de debate, da importância de ampliar esses espaços, não ser somente entre os profissionais, né, é preciso cada vez mais mobilizar, não só outras categorias profissionais, mas a gente sempre falou tanto de protagonismo social, né? É importante que haja realmente uma ampla discussão para que nós tenhamos políticas públicas que atendam efetivamente a população. E aí eu penso também que é importante a gente pensar que, como você sinalizou, nós já vimos de um período de ataque aos direitos da classe trabalhadora, né, de retirada de direitos. Isso ocorreu, a gente teve essa retirada, e agora, no pós-pandemia, é importante a gente pensar também que esse ajuste fiscal, ele vai cair no colo da classe trabalhadora. E nós, enquanto trabalhadores, a gente vai sofrer isso também. E qual vai ser a repercussão dessas atitudes políticas, econômicas, na classe que é a maior parte que nós atendemos? Né? Que condições nós teremos para atender essa população? Sim. Nós estamos discutindo a precarização do trabalho, lembrando que muitas vezes os profissionais estão também num trabalho precarizado, né? Eu até coloquei isso, que eu não podia deixar de tocar nesse assunto e acabei deixando passar, né? Os espaços profissionais, os contratos temporários, os testes seletivos. Então, o próprio profissional, ele tem as suas condições de trabalho precarizadas, né? Então, nós temos aí um pós-pandemia que nós temos que discutir essas questões que você colocou, mas nós temos aí muitos profissionais hoje com vínculos profissionais precários, o que dificulta a permanência no espaço de trabalho e a participação desse profissional em ações de mobilização, de fortalecimento. É uma questão também bastante preocupante. Selma, estamos chegando ao final, viu? Passou muito rápido. Quero fazer aqui a leitura de mais uma contribuição do Eduardo, para a gente ir dando, né, fazendo os apontamentos finais. O Eduardo, ele traz um exemplo para nós, que as colegas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que estão trabalhando em home office, como a maioria de nós, o detalhe é que estão sendo chamados a fazerem visita domiciliar via aparelhos e dispositivos de telecomunicação. Estão horrorizadas, estão se mobilizando com relação a essa possibilidade posta pela instituição. Ou seja, reafirmo o dito pela Selma de que precisamos nos organizar e fortalecer, porque como trabalhadores também estamos cada vez mais precarizados. E a Janaína, ela diz, e o momento da categoria profissional se fortalecer para garantir os direitos dos usuários e também os nossos. Tá? Então, aqui são os comentários. A gente está, né, indo para o final da nossa live. Agradecer a Gorete, que é de Londrina e também está participando com a gente. A Marivete, ex-aluna, a Delita. Então, pessoal, muito obrigada. E Selma, abro para você, então, fazer as suas considerações finais, já agradecendo mais uma vez. Então, finalizando, assim, agradecer a todos que estiveram conosco, apesar de a gente não conseguir fazer um debate como se fosse presencial, né, porque eu acho isso muito importante, muito bom, que a gente tem condições de conversar, mas assim, é muito válido, foi a primeira, fiquei assim, bem ansiosa, mas realmente achei que passou bastante rápido, as contribuições foram importantíssimas, nós estamos constantemente nesse processo, né, de aprendizagem, e tudo é importante para a reflexão, a gente tem que ir
tomando, se apropriando das informações, pensando, refletindo sobre tudo, para que a gente saia desse momento, como foi dito várias vezes, ainda mais fortalecidos e pensando nos desafios, né? Aí, retomando o nosso tema aqui hoje, pensando nos desafios que nos espera, mas já traçando um norte, um caminho por onde nós temos que seguir para que a gente vá, que os desafios não fiquem só como desafios, né? Que a gente consiga operacionalizar, suscitar reflexão e debate e mudanças também. Então, muito obrigada ao Wayne, muito obrigada, Claudiana, a todos que puderam participar hoje. Muito bem, aqui a gente tem os últimos comentários, pessoal elogiando, falando que gostou bastante. Vaniele está aqui com a gente, Amanda, a Vanessa dizendo, Selma, parabéns pela excelente fala, importante contribuição. A Ana Kellen, live incrível, parabéns. A Ellen Silva, foi muito bom, importantes reflexões. A Cauana, muito obrigada, foi excelente. E eu quero agradecer a Cauana, que é ela que faz a arte para a gente divulgar, né, as lives. Que legal. É a Cauana, talentosa, que nos dá o suporte aí com as artes. A Lorena Porto, também excelente, parabéns. A Bruna Rinaldi. O Douglas Marques, professor Douglas, parabéns à colega Selma por dividir conosco as contradições dos espaços socioocupacionais aprofundados neste período que estamos passando. A Laísa Mariano, parabéns. A Gorete, agradeço pelo momento propiciado, foi muito bom poder estar participando deste momento. Contribuições importantíssimas. Obrigada, professora Claudiana e Selma, parabéns pela iniciativa. Tamires, nossa ex-aluna também, participando, parabenizando. Lucilena Grando, muito bom, parabéns. A Ludmila, passou muito rápido mesmo, a Ludmila falou. Muito importante esse momento, obrigada pelas contribuições, reflexões. Muitos desafios a serem superados, mas seguimos na luta e seguimos firmes, né, Ludmila? Seguimos firmes. Amanda, parabéns. Selma e professora Claudiana, grandes profissionais. A Andréia Lisboa Marques, nossa companheira também, boa noite, ótimo, adorei. Adriele Inácio, saudades meninas, Adriele também de longe acompanhando a gente. Yasmin Rodrigues. Minha ex-colega de trabalho. Olha aí, tá vendo? Essas lives também nos proporcionam esses momentos, né? A gente se encontrar. A Yasmin, adorei a live, foi muito importante a contribuição, parabéns. A Celeste, um grande abraço, Selma. E a Nayara, também aluna do Serviço Social, parabéns, live excelente. E, claro, obrigada por esse momento de reflexão. A Gláucia, nossa companheira também. A Juliane, aluna, obrigada pelas reflexões, Selma e Claudiana, live maravilhosa. E o Pedro, nosso ex-aluno também, hoje profissional, parabéns pelas importantes contribuições. Gente, muito obrigada. Obrigada, Selma. Fica aqui, a Uama, apareceu agora, nossa ex-aluna também. Fica aqui toda a nossa alegria de realizar essa live como uma forma de um projeto de extensão, que a gente, né, propôs esse momento justamente para a gente se encontrar e pensar a partir da nossa realidade. Outras lives serão realizadas semanalmente pelo curso de Serviço Social da UEM. E na semana que vem eu já quero convidá-los para no dia 13 de maio, às 19 horas, com a assistente social Márcia Lopes, com o tema Proteção Social em Tempos de Covid-19, o SUAS em Questão. Né? Então, vai ser a nossa live da semana do assistente social, já que no dia 15 é o dia do assistente social, então estão todos convidados a nos acompanhar na terça-feira, dia 13 de maio, às 19 horas. Aqui, para a gente fechar, a Lana, passou muito rápido, obrigada, Selma, parabéns ao colegiado do curso de Serviço Social pela iniciativa. Gente, muito obrigada, vocês arriscaram com a gente essa aventura que foi realizar essa live, né? Foi um estudo, a gente teve que estudar para realizar os recursos necessários para que tivesse uma qualidade como vocês merecem. Então, Selma, minha gratidão, minha admiração, que já não é de agora, né? Eu, enquanto aluna, eu já admirava o seu trabalho, já participava do Foreias,
E a gente segue firme, né? Firme aí, companheiras, e lutando, resistindo. E não é para a gente desanimar. Eu acho que essas conversas é justamente para a gente se fortalecer. Então, a todos, gente, muito obrigada. E eu tenho que ler aqui o último comentário, que é da Elisete. Este é um tempo histórico que exige muita reflexão nas mais variadas direções. Sempre gratificante esses espaços. Boa noite, obrigada. Selma, quer falar mais alguma coisa? Não, só quero dizer que eu fiquei muito feliz com os comentários, achei muito bom, é muito importante para a gente, enquanto profissional, ouvir tudo isso e para a gente saber que tem que continuar firmes, né? Muito obrigada, boa noite, parabéns aos professores da UEM que organizaram. Muito obrigada. Então tá bem, gente. Obrigada a vocês que estiveram conosco e até o dia 13, porque dia 13 tem mais debate e assim toda semana nós estaremos aqui nesses espaços. Por favor, convidem mais pessoas, indiquem as lives da UEM, do curso de Serviço Social, e aí a gente vai dando visibilidade também ao curso, dando ânimo para os alunos, para os profissionais e para nós professores também. Ninguém pode ficar para trás. Tá bom? Então, Selma, beijão. Beijo, boa noite. Obrigada. Bom descanso para todo mundo.